Fala, meu amigo apostador, fala, minha amiga apostadora. Falar um pouco aí sobre os jogos da Liga MX, da MLS e também da final da Europa League, né? A final da Europa League acontece daqui a pouco. Então vamos começar por ela. Vou falar um pouco aqui sobre a dica que eu passei no site do Aposta 10 sobre esse jogo. Hoje nós temos o Sevilha e a Internazionale jogando na Alemanha, no estádio do Colônia. O Sevilha busca aí seu sexto título na Liga Europa, é o maior campeão dessa competição, né? Você fala Liga Europa, você já lembra do Sevilha e pega uma Inter que está bem em busca aí de um título. Fazem 9 anos que a Inter não conquista uma competição e o seu último campeonato foi uma Copa Itália. Então, para o time, assim, é muito importante, é bem importante vencer essa competição. Ela tem a vaga para a próxima Champions, mas para os dois isso já não vale, os dois já estão classificados, mas vale muito assim para o emocional do time, né? O time precisa recuperar assim aquele ar vencedor, né? Tem um ótimo time a Inter, tem o Lukaku, tem Lautaro Martinez, uma dupla aí muito forte na frente. E o Antônio Conte não tem utilizado muito o Eriksen, não utilizou o Eriksen como titular no último jogo, ele colocou ele durante a partida. E dizem as más línguas que o Messi está indo aí para a Inter de Milão. Vamos aguardar aí esse mercado, seria uma adição importante para o time. Mas mesmo com tudo isso, com a parte financeira, eu passei aqui na dica do Aposta 10 o handicap asiático mais 0,5 ao lado do Sevilha, que estava pagando 1,80. Agora essa linha já caiu para mais 0,25. O mais 0,5 está em 1,70. Vim aqui da Panther Place. E o mais 0,25 está pagando 1,94. Mais 0,25, né? Pagando 1,94. No caso, ainda sigo com o mais 0,5 até 1,70. Acho assim que dá para ser um trabalho live. Esse é um jogo para você acompanhar mesmo. O Sevilla ele tomou o primeiro gol muito cedo contra o United, né? O Bruno Fernandes marcou cedo, mas ele não se apavorou. E mesmo ele sendo pressionado, o goleiro Bono saiu como o melhor em campo, ele conseguiu buscar a virada e foi para mais uma final aí. Eu não acho que vai ser um jogo fácil, a Inter ainda é um time muito forte, mas eu acho que o Sevilha aí pode fazer alguma coisa aí. Linha de gols para esse jogo. Gosto também, tá pagando 2,5. Talvez esperar ali live, mas eu acho que o 2,5 tem. O 2,25 tá pagando 1,82. Tem aí um valor, bom ficar de olho, para se não sair um gol cedo. Para entrar pré-live, prefiro não entrar nesse jogo, apesar de achar que vai sair gols. São duas equipes que jogam dessa maneira. E agora vamos ainda. Tem o campeonato francês também, né? Tinha esquecido de falar. Um dos jogos de hoje, que era do Marseille, foi adiado. Marseille e Saint-Etienne, se eu não me engano. Foi adiado por jogadores que testaram positivo para a Covid. O campeonato francês teve um protocolo que cada time que tivesse, acho que 4 infectados, pelo menos 4 infectados, o jogo seria adiado. Né? Um protocolo mais claro, por exemplo, aqui no Brasil, que você não tem um número de jogadores contaminados, então o Brasil precisa dar uma mudada aí nesse protocolo da CBF para ter algo mais claro assim, sobre cancelamento de jogos, não ficar levando tudo para o dia, né? Mas enfim, Bordeaux e Nantes nós temos. Mandei aqui essa tip ao lado do Bordeaux, achei muito bom esse handicap asiático 0,0. São dois times que devem brigar, tá pagando 1,72 aqui na Panther Place, tem valor. São dois times que devem brigar ali pela metade do campeonato, ficaram próximos ali. A última temporada terminou assim terminou muito cedo, né? A última temporada terminou com 10 rodadas de antecedência, então a gente fica meio até perdido com isso, né? Então não tem assim uma clareza, eu posso te falar sobre a partida entre Bordeaux e Nantes da última temporada deles. Mas eu vejo aí
um handicap aí para o Bordeaux com valor nessa sexta-feira. Vamos agora para o campeonato mexicano, que só são 2 partidas hoje. Eu estava dando uma olhada, acabei de fazer essas dicas até aqui para dar uma olhada nessa sexta rodada, iniciando ela. O Necaxa pega o Santos Laguna. Estava observando aqui, o time do Santos Laguna, ele não tem tantos resultados positivos. Assim, ele tem uma campanha razoável, mas não tem 5 pontos só, né, nessas 5 primeiras rodadas. Mas ele vem apresentando um futebol, um desempenho melhor que o Necaxa. Então eu gosto desse handicap asiático 0.0 pagando 1.78. Ele pressiona muito nos seus jogos, mas está faltando uma melhor finalização, né? Falta um pouco aí para tirar um 10. Mas é um bom time, tem muito valor aí esse handicap asiático 0.0 ao lado do Necaxa. Pro Juarez e León. O León é bem favorito nesse jogo, mas o mercado que mais me chama a atenção é o mercado de gols para menos, né? São 2 times que não costumam fazer muitos gols. Peguei um menos 2.75, ela até caiu um pouco a linha, estava pagando 1.82, tá aqui 1.78. Você encontra ainda 1.80 aqui pela Panther Place. É um jogo aí que tem valor aí, ao meu ver, esse under 2.75. E no live aqui, se você conseguir acompanhar, eu quero pegar algo ao lado do León, que é um time, para mim, na minha análise, melhor que o rival aqui, né? É um time, eu gosto desse time do León, acho que ele tem mais chances, mesmo atuando fora de casa, do que o Juarez nessa partida. E vamos para MLS. Na MLS hoje nós temos 4 jogos, seguindo ali, ajustando as datas da temporada regular da MLS, que teve assim muitos problemas para começar, né? Teve parada, teve aquele MLS is back, e nós começamos aqui com Cincinnati e DC United, né? Eu fiz aqui análise para esse jogo entre Cincinnati e o DC. Ele vai começar hoje às 8h30 da noite. O Cincinnati ele fez uma campanha regular no MLS is back, né? Mas animou assim o time, porque ele começou mal, sendo goleado pelo Columbus, depois venceu o Atlanta e o New York Red Bulls, passou e aí nas oitavas de final vendeu caro assim uma derrota para o Portland. Na verdade ele foi, acho que o time mais complicado para o Portland nesses playoffs, né? Ele perdeu apenas nas penalidades. Não tem um elenco tão valioso, mas no banco de reservas eles têm o holandês lá, o Jep Steen. Quem é dos anos 90 ali, lembra dele, um zagueiro da seleção holandesa, anos 90, ele final, começo de 2000. E tem o Locadia, né, como centroavante, que é o compatriota do Sten. O DC United é um time muito tradicional, o pessoal sempre lembra dele, é um time que chegou até a disputar uma Copa que tinha um confronto entre o campeão da Libertadores e o campeão da Conca Champions, que na época não era a Conca Champions, né? E em 98 ele venceu aquele time forte do Vasco. Foram 2 jogos, o Vasco venceu o primeiro e o segundo de si meteu 2-0 ali e foi campeão daquela Copa que eu esqueci o nome. Ele começou assim o MLS is back, ele também disputou, venceu o Miami na primeira partida, depois empatou com o Toronto, que era um jogo difícil, empatou com o New England, mas no mata-mata caiu para o Montreal, que aí foi uma surpresa, né? Não tem um elenco muito caro, mas tem alguns jogadores ali interessantes. O Julian Gressel, que chegou do Atlanta, tem o Edson Flores, um peruano, que disputou a Copa do Mundo. Eu estou inclinado assim a acreditar mais no DC ali, no handicap asiático 0.0, pagando 2.3. Acho um time melhor assim do que o Cincinnati. Minnesota Sporting Kansas City. O Minnesota, assim, para mim, foi um time que fez uma grande campanha na MLS is back, me surpreendeu positivamente, porque conseguiu manter o nível que estava apresentando no início da temporada regular, né? Ele começou muito bem, goleando ali, e passou da primeira fase, venceu uma partida contra o próprio Kansas, lá por 2-1, empatou com Colorado e Salt Lake, no mata-mata
eliminou o Columbus, que vinha muito bem, foi nos pênaltis, goleou o Earthquakes novamente, que era um time que ele já tinha vencido na temporada, mas acabou caindo ali pro Orlando City. Então chegou longe, foi semifinalista, foi um bom trabalho aí do Adrian Hitch. Pelo Kansas, nós temos aí um time que até começou muito bem a temporada regular, né? Ele goleou o Houston, venceu o Vancouver Whitecaps lá no Canadá, mas durante assim o MLS is Back, ele venceu o Colorado Salt Lake na primeira fase, mesmo perdendo ali para o Minnesota, avançou, eliminou o Whitecaps nas penalidades, mas caiu para o Philadelphia, né? Foi uma campanha mediana. O que chama atenção também é o técnico, né? O Peter Vermes. Ele conhece bem seu elenco, ele está há mais de 10 anos já comandando o Kansas City. Mas eu gosto aqui desse lado pro Minnesota. Acho que esse mais 0,25 tem valor, se você quiser, já tá pagando 1,82 aqui na Panther Place. Tem valor aqui, é um jogo para trabalhar. Eu acho que o Minnesota sai com pelo menos um ponto aí da sua casa. Vai vender caro aí qualquer resultado aí para um rival. Houston, Dynamo e Dallas. Jogo interessante. O Houston fez poucos jogos oficiais, né, em 2000, mas preocupa um pouco, né? O time começou com empate com o Galaxy na temporada regular, foi goleado pelo Kansas. Na primeira fase ele empatou com o Los Angeles FC, acho que foi um bom resultado, e com o Galaxy, foram 2 bons resultados, mas aí perdeu para o Portland Timbers, caiu na primeira fase aí sem vencer. O que chama atenção no banco de reservas eles têm o Tabby Ramos, né? Jogador aquele que se envolveu naquela cotovelada do Leonardo, né? Então, o Tabby Ramos ali é o treinador do time do Houston. E pelo lado do Dallas, o Dallas não disputou a MLS is Back, né? Teve aquele problema com vários jogadores com surto de Covid. Aí retornou na semana passada jogando 2 partidas com o Nashville. Mas aí perdeu uma pro Nashville por 1-0, mesmo tendo um bom volume de jogo, e empatou em 0-0, né? Não conseguiu vencer e sequer fazer gol. Mas eu acho o Dallas um bom time. Eu acho que ele vai se recuperar. E nesse jogo contra o Houston aqui, eu vejo o handicap asiático 0.0 bom para o Dallas. O Dallas tem bons resultados contra o Houston, então é um jogo interessante. Fechando o confronto canadense que volta a acontecer, o Toronto contra o Vancouver Whitecaps. No último jogo eu tinha colocado aqui um handicap mais 1.5 para o Vancouver. Ele foi atropelado, ele perdeu por 3-0 e até aumentou agora, né? Foi uma linha para mais 2. Mas eu continuo ainda com o pensamento. Essa foi a segunda grande vitória, assim, em todos os confrontos deles, são bastante, são dezenas assim, de jogos, acho que são 20 jogos, só 2 foram essa diferença de 3 gols. Foi essa vitória por 3-0 no último jogo e um 5-2 em 2018 pelo Campeonato Canadense. Então era um outro campeonato, outra coisa. São jogos mais equilibrados, o Toronto leva vantagem, mas o Whitecaps costuma vender caro. Foi um jogo assim, meio atípico assim, pro time, o Piatti brilhou, foi muito bem pelo Toronto, mas eu acho que esse mais 2 aí, pagando 1.80 para o Vancouver, tem valor. Vou arriscar novamente nesse handicap asiático positivo. Então esse é o meu pensamento aí. Coloquei jogos sobre a final da Europa League, o jogo ali do Campeonato Francês, Liga MX e o Campeonato e a MLS, beleza? Então deixa seu like aí, se inscreva no canal. Foi um vídeo meio rápido assim, né? Acelerado para falar dos jogos. E bora aí que daqui a pouco já começa, já tem decisão aí. Falou, pessoal, até mais!